vídeo, como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes desse vídeo começar, é importante reforçar que vocês continuem participando da roda de conversa, porque nela nós vamos alinhando todas as nossas atividades, os nossos assuntos e atualidades sobre a aba, coisas que a gente precisa saber para poder continuar fazendo aí as nossas atividades, ok? A roda de conversa acontece de segunda a sexta, às 11h30 da manhã ou às 5 da tarde. É só você escolher o horário que é melhor para você. E esse link é sempre enviado via WhatsApp diretamente para que você possa entrar, ok? Continuando a nossa sequência de capas alternativas que não precisam ser entregues, hoje nós vamos fazer uma outra versão para a capa de audiovisual do educador Rafael, que escolheu o tema Olhar para o Futuro, né? Um olhar sobre o futuro. E aí nós vamos fazer uma ilustração pensando nessa temática, não é? Ele diz que vai apresentar algo falando sobre os lugares onde as pessoas querem estar, querem ir e como elas imaginam. E aí nós vamos fazer uma ilustração no papel e já passar para o sketchbook pensando em como pode ser esse olhar sobre o futuro, né? Sobre as coisas que virão. Vamos lá? E vamos para a nossa gravação de tela. Hoje, como eu falei na introdução do vídeo, a ideia é ser uma capa alternativa para audiovisual. Eles trabalharam a temática do olhar para o futuro, né? De ter essa visão de onde você está agora e onde você deseja estar num futuro próximo, num futuro pós-pandemia, pós-quarentena, pós-Covid, onde você imagina que você está. Então, o que eu peguei foi um menino, que pode ser qualquer menino que tenha dentro da aba, e fiz ele imaginando, né, projetando essa ideia dele de futuro. Como é uma coisa próxima, algo mais simples, vamos assim dizer, né, um planejamento de curto prazo, o que a gente pode imaginar é ele continuar estudando sempre tá no caminho dos estudos, para ele poder passar num vestibular, por exemplo, ou pode ser interpretado como ele lendo, né, mantendo-se sempre atualizado, porque a verdade é que não importa qual a sua profissão ou o que vocês decidam fazer para o futuro, vocês sempre vão estar estudando, sempre vão estar se atualizando para serem bons profissionais, para adquirirem esse conhecimento, seja na sua área de profissão, ou seja como alguma coisa que você quer ter a curiosidade sobre como o mundo funciona, nunca deixem de estudar. Então essa é a minha perspectiva do onde eu estou agora, que é um menininho que ele está andando e ele pensando, né, nessa projeção de futuro aí para ele. Como vocês podem ver, eu fiz a ilustração no papel primeiro, coloquei ela para dentro do sketchbook, diminuí a opacidade da camada e aí, usando a minha caneta tinteiro, que é essa caneta bem durinha, eu fui fazendo todos os contornos, lembrando de fazer eles por etapas separadamente. Então eu tenho um rosto do menino bem grande, que tá numa camada. Fiz o contorno dessa nuvem balão de pensamento em outra camada. E aí, mais uma camada para cima, adiciono a ideia do menino lendo, né? Então essa separação de camadas vai ajudar na hora de pintar, porque ele é um desenho bem grande. A gente vai poder usar o pincel com o maior tamanho aí possível para cobrir uma área grande de pintura mesmo. E a separação das camadas vai ajudar bastante. Percebam que lá atrás tem uma prateleira, né, onde ele tá pegando esses livros. Por isso que eu coloquei como algo de estudo, de leitura para o futuro, porque não precisa ser necessariamente só para o seu trabalho, pode ser para adquirir esse conhecimento e assim por diante. Então tem essa prateleira com livros na parte de trás. Para poder fazer bem retinho, eu usei a ferramenta de régua. E aí com a borracha eu fui apagando essas rebarbazinhas que ficaram para fora do balão de pensamento, para poder deixar o desenho mais limpo, né? Vocês vão perceber que o trabalho de luz e sombra dele também vai ser bem mais voltado para a parte de opacidade. E vamos lá. Para produzir os livros, é só você pegar a ferramenta de forma,
com o quadrado, e conforme você vira um pouco a página, você consegue dar essa impressão de que o livro tá tombado pro lado, né, encostando um no outro, ou que eles estão deitados, e assim por diante. Então, esse é um jeito de você fazer a ilustração dos seus livros da melhor maneira possível. Usar a ferramenta de formas, ferramenta retângulo, e aí depois você vem com o balde de preenchimento. Eu escolhi cores bem vivas, bem alegres para esses livros, para que a gente pense num futuro bem colorido, bem receptivo para todos nós. E aí, usando o balde de preenchimento, você vai clicando nas áreas que estão fechadas. Lembrem sempre que o objeto precisa estar fechado para que esse preenchimento aconteça. Depois eu escolho tons de marrom e vou começar a trabalhar o preenchimento da prateleira, da mesa, do fundo, dando vida para esse cenário. Durante esse tempo que eu vou fazendo a pintura, vou deixar um recado aqui para vocês. Amanhã, sexta-feira, às 4h30 da tarde, vai ter live no canal aqui, Portal Aba Digital, ao vivo, live de artes digitais, falando um pouquinho sobre tipos de ilustração, tipos de desenho, né? Estilos de desenho. E vai ser uma live bem interessante para vocês conhecerem outras abordagens, né? Além do tradicional, que é o desenho no papel, e a arte digital, que é feita através de algum instrumento digital, né? Que no nosso caso tem sido celulares ou tablets, às vezes notebook, e assim por diante. Aqui, na sequência, eu vou ajustar esse traço que ficou passando por cima do livro do menino, tirando ele para ele não ficar aparecendo. E é importante vocês terem bastante zoom. Então, zoom é quando você aproxima, né, essa imagem da sua tela. Isso vai fazer com que você enxergue melhor a proporção das coisas. E você consegue apagar essas rebarbinhas, né, que acabam aparecendo. Depois eu escolho que o livro dele vai ser o único que não tem na prateleira. Então eu fiz um livro com a capa meio vermelha, meio carmim, uma coisa mais escura, para poder se destacar dos livros que tem na prateleira, como se o livro que ele estivesse lendo fosse o mais diferente aí de todos, ok? Então sim, foi proposital colocar esse livro com a capa diferente dos demais, como se fosse realmente uma coisa pensando no futuro, ok? Um livro diferenciado, um livro de possibilidades. Esse tema do Rafael, ele aborda também um espaço que é interessante de se pensar, que é o espaço da imaginação, né? Durante o nosso semestre, nós falamos bastante sobre a resiliência, e como a temática dele foi onde você está e onde você quer ir, essa é uma temática que reflete muito o processo de imaginação, esse processo de criatividade, de elaboração da ideia, de você realmente refletir, pensar e imaginar onde você quer estar. E na última semana das nossas atividades que foram entregues para a mostra, nós trabalhamos essa temática, não é? De onde nós queremos ir, por quais lugares nós queremos passar, como é a comunidade que a gente imagina para o futuro, que tipo de lugares nós vamos visitar. Nós chegamos até a comentar nas rodas de conversa, que acontecem diariamente, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. A gente chegou a ter esse tópico, né, de imaginar como vão ser os estabelecimentos, né? Será que eles vão manter aí o preenchimento de álcools nas suas garrafinhas? Será que eles vão continuar estabelecendo distância? São questionamentos importantes que a gente faz, porque querendo ou não, a doença ainda está por aí e a gente tem que tomar cuidado. Também é um espaço de pensar, né, onde você quer estar, que tipo de lugar você quer frequentar agora, né? Um tipo de lugar que se preocupa com as pessoas ou um lugar que não tem nem sequer uma ventilação? Isso é o tipo de reflexão que a obra do Rafael pode trazer para esses alunos, né? De onde você está agora, nas nossas casas, com a nossa família, para os lugares que nós queremos ir, às vezes viajar, lugares que você quer conhecer, ok? Então essa é a ideia da nossa capa alternativa. Como eu falei, essa questão do estudo é porque para sempre a gente está estudando a todo momento para procurar se aperfeiçoar, né, trazer novos conhecimentos. E aqui eu vou colocar um parênteses em tudo isso, né, que é assim, no processo de imaginação, de você refletir, pensar e tentar construir algo com a sua mente,
você precisa de muita referência, não é? Então, as coisas não vêm do nada. Eu sempre comento com vocês que o processo de criatividade, ele não vem do nada, ele não simplesmente aparece. Você está um dia e aí, de repente, plim, vem uma ideia. Você tem que absorver muita referência. Então, leiam muitos livros, leiam revistas, leiam mangás, joguem jogos, vejam séries, vejam vídeos, vejam documentários, filmes. Nesse pós-quarentena, vão a museus, assistam espetáculos de dança, peças de teatro, participem de saraus de poesia. Esse tipo de coisa é o que faz com que você explore a sua criatividade. E o que eu sempre falo pra vocês, né? O potencial de criatividade da gente depende de como você quer se expressar. Às vezes você quer se expressar através da escrita, com poemas ou músicas, através da instrumentação, que seria tocar algum instrumento, ou mesmo na moda. Então, a imaginação e a criatividade, elas precisam ser alimentadas. Você precisa ter muitas fontes diferentes, não é? Perceber o que outros artistas fazem, tentar acompanhar, usar essas redes sociais, por exemplo, para acompanhar postagens de outros artistas, né? Por exemplo, no perfil da Pro Carol, ela posta os grafites que ela faz, ou mesmo o Candy Lambert, que a gente fez uma live sobre ele. No perfil dele ele posta as artes. Então é interessante a gente ter esse olhar das redes sociais para ajudar na sua criatividade, ok? Aqui na sequência nós continuamos com o processo de preenchimento das cores, sempre dividindo em camadas. Então esse é o tipo de trabalho que, por mais que as ilustrações sejam grandes, né, não sejam ilustrações pequenininhas, que daria mais mão de obra para ser feito, mesmo sendo um trabalho com ilustrações grandes, é importante manter a separação de camadas. Então percebam que eu fiz uma camada só para os livros, fiz uma camada para mesa, uma para estante, outra para o fundo, fiz uma para iluminação do abajur, tudo isso para que você tenha um controle maior da sua pintura, ok? Todo o desenho foi produzido com a caneta tinteiro, então mesmo o contorno e preenchimento, para manter esse tipo de preenchimento mais sólido, não é? É usado o mesmo tipo de caneta. A única coisa que muda realmente é a opacidade. Então, dentro do tema que o Rafael trabalhou, do onde eu estou agora, para onde eu quero estar, para onde eu quero ir, quais lugares eu quero conhecer, é interessante que vocês reflitam também sobre esses processos criativos, né? De pensar para onde vocês realmente querem ir, que tipo de potencial a nossa imaginação consegue nos levar, ok? Aqui nós vamos praticamente finalizar, vocês vão perceber que eu vou aumentar o pincel para poder pegar áreas maiores, e nesses espaços pequenininhos nada mais é do que o pincel um pouquinho menor para poder pegar o contorno direitinho. Para fazer olhos, boca, sobrancelha, cabelo, eu só vou mudando a opacidade. A opacidade é o nível de preenchimento que esse desenho tem, a quantidade de preenchimento que você consegue dar para esse desenho. Que no caso é um preenchimento que, se você diminuir a opacidade, ele fica levemente transparente. E aí você consegue dar esse efeito de cor diferenciada. Eu passei essa opacidade nas orelhas, na boca, nariz e na parte dos olhos, para poder dar contraste entre as cores e fazer como se fosse um jogo de sombras, ok? Percebam que você pode também mudar o tipo de pincel, às vezes usar um pincel mais esfumado para poder fazer luz e um pincel menos esfumado para poder fazer a sombra. Só que o grande truque dos truques é você continuar usando a opacidade ao seu favor, ok? Opacidade 100%, um pincel mais duro, mais firme, mas também com mais cor. Um pincel com menos opacidade, lá para os seus 30%, é um pincel levemente transparente e que vai ajudar você a criar esses efeitos, né, de translúcido, de mais claro, mais escuro. Eu vou preencher aqui o olhinho dele. Depois, por último, percebam que eu vou usar um truque no cabelo, porque o cabelo dele acabou ficando bastante escuro. E aí, para não ficar só totalmente preto, eu uso uma luminosidade em azul e depois eu passo uma luminosidade em cinza.
Por que eu faço isso? Para que o seu desenho não fique muito carregado e para que as pessoas consigam perceber as curvas, né? Isso é um truque de desenho bastante antigo, você usar branco, cinza ou azul para iluminar cabelos que são pretos. Então, fica aqui a dica para vocês, é só você usar a tinta preta para poder pintar todo o cabelo. Depois você, numa camada totalmente separada, com um pincel bem mais fininho e às vezes com uma opacidade até mais leve, você pode usar branco, cinza ou azul para poder fazer os destaques. E aí a pessoa vai conseguir perceber as ondulações desse cabelo, ou às vezes até mesmo mechas nesse cabelinho, ok? O cenário de fundo é um cenário mais simples, eu vou fazer um céu bem azul, né, para representar que é um dia bem bonito, com um fundo mais verde, como se eles estivessem em um campo, não é? Na maioria das vezes, próximo a nós, tem esses campinhos de futebol que as pessoas podem entrar. E aqui, basicamente, tá pronto o meu desenho, como eu falei para vocês. Eu só irei finalizar a parte do fundo, ok? Essas atividades de capas alternativas não precisam ser entregues, elas são para que vocês estejam inteirados aí do processo de produção dos outros núcleos, ok? Então usem sua criatividade e aproveitem esse tempo para pensar onde vocês estão e onde vocês gostariam de ir, ok?